Boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um webinar da Drummond Advisors. Eu sou o Lucas Couto, do time de comunicação aqui da Drummond. Em nome de toda a empresa, é um prazer receber todo mundo que se inscreveu aqui no webinar Tributação de Lucros e Dividendos acima de 50 mil. O que muda com a PL 1087 de 2025. Ao meu lado aqui estão os meus colegas de Drummond Advisors, Francesco Ribeiro, Alan Berchtold e Alisson Figueiredo, e Regina Fernandes fazendo este webinar um conteúdo mais acessível com a interpretação simultânea de Libras. Para você que não conhece a Drummond Advisors, seja bem-vindo aqui à nossa casa. Nós somos uma consultoria especializada em transações internacionais, com mais de 15 anos de experiência, uma equipe de mais de 300 colaboradores espalhados pelo globo, que inclui contadores e advogados bilíngues certificados em ambos os países. Fisicamente, estamos locados em Boston, Miami e Orlando, nos Estados Unidos, e São Paulo e Belo Horizonte, no Brasil. Aqui alguns dos nossos clientes que confiam nos serviços da Drummond Advisors. E antes de passar a bola para os nossos especialistas, eu quero dizer novamente que este webinar é feito para vocês e por vocês. Então, sintam-se à vontade para enviar perguntas via Q&A, que serão respondidas no fim da apresentação. Tenham todos uma boa tarde e um bom webinar para todos vocês. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui apresentando esse webinar para vocês da tributação ali da PL 1087 de 2025. Meu nome é Alisson, eu sou aí supervisor contábil da área Brasil da Drummond. Tenho 15 anos de experiência em contabilidade e não parece, eu sei, mas eu tenho 15 anos de experiência em contabilidade. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Esse webinar ele vai ser focado ali nesse assunto, né, tão discutido atualmente, que é a PL 1087, que ontem foi aprovada pelo Senado e agora partiu para a sanção presidencial. É um assunto um pouco polêmico, né? Já que a gente menciona a questão da tributação, principalmente, né? A tributação de dividendos, ou seja, a tributação, principalmente, né? Que é algo que está mencionado no texto da PL, que é a tributação de renda. É, essa PL é importante mencionar, né, que isso é uma promessa de campanha, né, do atual governo que vem ali a acontecer aí no penúltimo ano do governo atual. E aí, né, os principais pontos que são mencionados nessa PL é a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000, a alíquota gradual de 5.000 a 7.350, a alíquota de 27,5 para quem ganha acima de 7.350, ou seja, não há mudança, e a criação do IRPFM, ou seja, a tributação ali de renda acima de 50 mil por mês ou acima de 600 mil no ano, né? E quando a gente fala de tributação de renda, a gente principalmente toca ali no assunto de tributação de dividendos. Por quê? Porque os dividendos eles fazem parte de renda. E aí a gente vai mencionar ao longo desse webinar como que é o cenário atual, né? O que é essa PL traz de mudanças e aí como que isso vai impactar o dia a dia ali, o planejamento tributário da sua empresa para 2026 em diante. Passo a palavra aí para o Alan. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sou Alan Berchtold, sou gerente de operações aqui da Drummond a nível Brasil. Obrigado pela introdução, Alisson. Realmente já é uma realidade, né? Está muito próximo de ser aprovado, né? Só falta realmente aí a aprovação do presidente, que é uma proposta que veio dele no início da campanha. Então a gente está realmente muito próximo de aprovar aí esse projeto de lei, né? Então é, e aí, baseado nisso, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o dividendo, né? A gente sabe que é uma tributação sobre a renda, né? E aí a renda incorpora vários rendimentos de várias é, vertentes, né? Mas pela Drummond trabalhar muito com empresas jurídicas, prestando a consultoria, né? Contabilidade para empresas fazendo contabilidade.
de empresas no Brasil ou no exterior, então a gente vai dar um enfoque maior aqui no dividendo, tá? E aí pode passar a página, Lucas. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o dividendo, primeiro de tudo, né? O que que é o dividendo, né? O dividendo, ele é o lucro. Será que o dividendo é o lucro? Será que todo o valor que eu recebo da empresa na minha conta bancária, né, de pessoa física, ele é dividendo? Né? Será que o dividendo ele é a distribuição de lucros? Né? Então, na próxima página aqui eu vou mencionar um pouquinho, né, do que é o dividendo. Pode passar, Lucas, por gentileza. Né, o que é o dividendo? O dividendo ele é a parcela que a empresa destina do seu lucro ao pagamento do acionista, né, ou sócio da empresa. Então, a empresa aferiu o lucro, né, e aí esse lucro, a partir do momento que ele é enviado para a conta pessoa física, ele passa a ser considerado aí como um dividendo distribuído, né? E aí um ponto que eu trouxe aqui para a luz, que é a lei da 6.404/76, a lei das sociedades por ações, ou também conhecida como lei das SAs, né? Ela prevê que a empresa deve, tá, distribuir quando houver lucro, né, a parcela mínima definida no Estatuto Social. Então, algumas empresas elas têm por obrigação fazer essa distribuição de lucros, né? E aí, quem investe, né, na bolsa de valores, né? Quem compra ações, né? A gente tem ali algumas figuras conhecidas aí no Brasil, por exemplo, o Luiz Barsi, né? Ele investe, então ele recebe dividendos. Então, hoje, quando ele faz a conta do dividend yield dele, que ele pega o valor do dividendo pelo que ele pagou na ação, hoje ele tem um valor. Depois desse projeto de lei, ele vai passar a ter um valor menor. Por quê? Porque ele vai ter uma retenção desse valor, ele vai ter uma tributação. Então, o valor líquido do dividendo dele vai acabar diminuindo. Então, isso vai influenciar aí nas métricas, né, dos investidores e diversos aspectos, né? E não somente das SAs, dessas empresas listadas na bolsa que têm ações, né? Mas também das empresas que distribuem lucros efetivamente aí aos sócios, né? Então, se a gente tem uma distribuição de lucros acima de 600 mil no ano, ele vai estar sujeito a essa tributação. E isso é um dividendo, né? Quando ela tem lucro e distribui, manda para a conta ali do sócio, então vai ter aí essa taxação, né? Pode passar, Lucas. E aí eu vou trazer um pouquinho de contexto histórico também, tá? A ideia não é focar aqui na parte histórica, né? Mas assim, só trazer um contexto para vocês de que o Brasil ele já teve taxação de dividendos no passado, tá? Então já teve taxação dessa renda, né? Então hoje a gente já está num período aí de 30 anos sem tributar os dividendos, né? Mas isso já foi uma realidade no passado, tá? Então lá em 1923, né, pela Lei 4.783, existiam quatro categorias de consideradas rendimentos, né, que estavam ali suscetíveis à tributação. Então, a gente tem ali o comércio e qualquer exploração industrial, os capitais e valores imobiliários, os ordenados públicos e particulares, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações, pensões e remunerações sob qualquer tributo e forma contratual, e exercícios de profissões não comerciais e não compreendidas em categorias anteriores. Então, lá em 1923, tinham essas quatro categorias, e aí no próximo slide eu trago aqui a mudança. Né? Em 1925, saiu de quatro categorias e entraram as cédulas. Então, aí já entraram uma gama maior de cédulas, né? E aí o governo trocou um pouco a metodologia ali de entendimento desses rendimentos, né? E aí entraram da célula A à célula H. Né? Então a gente tem ali os capitais aplicados a títulos públicos, capitais de valores imobiliários, trabalho assalariado com vínculo empregatício, o sem vínculo empregatício, trabalho autônomo, os aluguéis, né? O sem vínculo empregatício ele é o autônomo, né? Os aluguéis, e entrou a cédula F, que é o lucro e dividendo. E também, além da célula F, tem a cédula G, que é a exploração agrícola e extrativista, né, animal e mineral, e a cédula H, que são os outros rendimentos. Né? O governo ele gosta de fazer isso. Né? O que não está englobado anteriormente entra no outros. Então, é, agora existem cédulas e não mais categorias. Pode passar para o próximo slide.
Lucas. É, então, no anterior. Então, até 1963, então as cédulas foram implementadas ali em 1925, né? Até 1963, o formato de cálculo dessas cédulas funcionava mais ou menos assim. Somavam-se as cédulas, né? E aí cada cédula tem a sua própria dedução, e aí aplicavam-se alíquotas. Então, para cada célula existiam algumas alíquotas. Para a cédula A 3%, para a cédula B 10%, para a cédula C 1%, e assim vai. A ideia não é passar por todas aqui, mas a cédula F e a cédula F, lembrando, são os dividendos e a cédula G são as indústrias extrativistas, né? Elas não caíam nas alíquotas padrão, nas alíquotas padrões. Então, elas caíam na alíquota progressiva do imposto de renda. Tá? Então, isso até 1963, né? Pode passar, Lucas? E aí eu vou trazer aqui um pouquinho do contexto também, né, das alíquotas, períodos, um pouquinho aqui de comentário de como que funcionava o cálculo, né? Então, de 1962 até 64, existia uma máxima de 65% de imposto, uma carga bem alta, né? De 1964 até 74, é, aí oferecia-se a tributação da cédula F integralmente. Então, o que é a cédula F? A cédula F era os lucros e dividendos, e sem nenhuma dedução. Então, simplesmente recebia o dividendo e tributava na alíquota progressiva. De 1975 a 1988, era oferecida a tributação também na alíquota progressiva para dividendos, mas aqui já tinha uma redução do imposto retido. Então, por exemplo, se você pagasse mais imposto durante o ano através de um serviço remunerado que você teve, você pagou mais imposto de renda durante o ano, você poderia compensar esses lucros e dividendos, esse rendimento, com esse imposto que já foi retido e você pagou a maior. Então, aqui já houve uma certa melhora, mas ainda era tributado, né? E aqui tem um parênteses. Em 1986, teve o Tax Reform Act, que é a reforma tributária dos Estados Unidos, que aí reduziu lá nos Estados Unidos a taxação de 50% para 28%. Aqui é só um parênteses, tá? Estados Unidos. E aí, enquanto isso, no Brasil, ainda em 1988, ainda tinha a possibilidade de chegar a 70% de tributação, se eu pegasse o imposto de renda pessoa jurídica mais o pessoa física. Então, é uma alíquota muito alta, né? E aí, de 1989, o Brasil entendeu que, com a reforma tributária nos Estados Unidos, fazia sentido também trazer aqui reduções de alíquotas em um sistema um pouco mais atrativo, né, para as empresas. Então, de 1989 a 1995, houveram aí transições de alíquotas, né? Então, transitando aí para 10,25, depois 10,15, e aí tiveram outras mudanças de alíquotas, tá? Eu trouxe aqui realmente as mais significativas, né? E em 1995, né, a gente teve a Lei 9.249 de 95, que ela trouxe aí, ela estabeleceu a isenção na distribuição de lucros e dividendos, que ela é vigente até hoje, né? Mas até hoje mesmo, até amanhã eu já não sei mais, porque talvez o presidente assine a lei e já deixe de existir. Então, lembrando que a gente está fazendo esse webinar, né, no dia 6 de novembro de 2025. Então, até hoje, o dividendo ele não é taxado, né? Então, a gente tem aí 30 anos de vigência aí desse período sem tributação, né? E para trazer aí um contexto um pouco maior, né, dessa taxação de como vai funcionar daqui para frente esse projeto de lei, eu vou convidar aí o nosso colega Francisco para dar mais contexto para vocês e poder trazer mais amplitude aqui para o assunto. Francisco, por favor. Alan, obrigado por me passar a palavra. Primeiro, queria agradecer a participação de todos, é um prazer recebê-los aqui nos nossos webinars. Vocês conhecem um pouquinho do que é a Drummond, de como a gente pode ajudar, conhece um pouquinho das nossas pessoas. Eu sou o Francisco Ribeiro, sou responsável pela prática de Individual Tax Brasil, então cuido de imposto de renda pessoa física aqui no Brasil, né? Esse PL era muito aguardado, como já foi comentado pelos meus colegas, é uma promessa de campanha do atual governo, né? Cabe destacar também que
é muito aguardado por todos nós que trabalhamos com tributação pessoa física, a isenção para a faixa de renda de R$ 5.000. Nós temos uma tabela progressiva de tributação de 0 a 27,5, que não é atualizada há diversos anos, e se fosse ser atualizado, o valor até de isenção seria superior a R$ 5.000, que foi o proposto e que está sendo aprovado hoje, né? Então, basicamente, o PL 1087 ele vai, então, criar essa isenção de R$ 5.000 até a faixa dos R$ 5.000. Vai ter um desconto parcial ali para quem recebe até R$ 7.350. Agora, quem recebe acima de R$ 7.350 volta para o cálculo na tabela progressiva, 0,27,5. Aqui a gente já estaria falando uma alíquota de 27,5. Então, para quem receber acima desse valor, basicamente, nada foi alterado. Então, você vai ter a sua tributação mensal, de folha de pagamento, rendimento, sem grandes alterações. Além disso, essa PL, ao trazer essa isenção, ela precisava ter uma fonte de financiamento, uma fonte de receita para custear a isenção desses contribuintes que vão ficar isentos de tributação de imposto de renda. Com isso, foi criado a tributação de renda mínima. Então, o que a gente chama aqui de tributação para contribuintes de alta renda, tá? E aqui a gente teria uma tributação de até 10% do valor recebido no ano, somando todos os rendimentos, tá? Lucas, pode passar para mim, por favor? Então, quando a gente fala aqui, a gente vai ter uma tributação mínima para todos aqueles que recebem acima de R$ 600.000. E aí, quando eu falo todos os rendimentos, a gente está falando de salário, rendimentos de aplicações financeiras, rendimentos isentos, com algumas exclusões que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, tá? Então, quem receber acima de 600.000 no ano de remuneração fica sujeito a esse pagamento desse novo tributo, vamos assim dizer, que seria o IRPFM, então o Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo. Além disso, tá? Aqueles que tiverem distribuição de dividendos no mês de uma pessoa jurídica para a mesma pessoa física acima de R$ 50.000, fica a retenção de 10%, essa retenção com uma antecipação de tributação, porque posteriormente a alíquota aplicável vai ser calculada dentro da própria declaração de ajuste anual. Mas todos aqueles que receberem acima de R$ 50.000 de dividendos de uma única empresa acabam tendo essa retenção prévia de tributação na alíquota de 10%. Então, basicamente, se eu tenho 2, 3 empresas e recebo 20.000 de uma, 30.000 de outra, 20.000 da outra, eu não tenho essa retenção no mês. Mas aí eu vou ficar sujeito à tributação anual se eu, na minha totalidade, for acima de 600.000. Agora, se de uma única empresa eu recebo 20.000 no dia 10, 20.000 no dia 15, mais 20.000 no dia 30, a somatória ultrapassou 50.000, eu vou precisar reter 10%, porque eu recebi 50.000 de dividendos de uma única empresa. Lucas, por favor. Bom, então, como eu comentei, os rendimentos que compõem a base de cálculo dos 600.000 são todos os rendimentos tributáveis. Aqui a gente está falando de salário, de aluguéis, de rendimentos recebidos no exterior, salários recebidos no exterior, rendimentos de aplicações financeiras no exterior, então rendimentos isentos, rendimentos de tributação exclusiva. Então, como o Alan apontou, dividendos que eu recebo de ações que eu tenho no mercado de renda variável, eles entram no cômputo desse cálculo. Rendimentos de aplicações financeiras no Brasil, eles também entram e vão compor essa base de cálculo, que quando superada R$ 600.000, liga o gatilho para essa tributação de renda mínima. O que está excluído deste cálculo? Bom, parcela isenta de atividade rural, ganho de capital. Então, se eu vender um imóvel por 1.200.000, 1 milhão, ele não vai trazer a necessidade do cálculo de imposto de renda pessoa física mínimo. Rendimentos recebidos acumuladamente, se eu receber uma doação, uma herança, isso também não vai me trazer o gatilho para essa tributação. Rendimentos de poupança, isso foi um pedido também aqui dos nossos deputados e do mercado, que os rendimentos de letras de créditos imobiliários, letras de créditos agrícolas, FIAGRO, FIIs, fossem mantidos como isento, em respeito também aos investidores e tudo mais, então foi mantido como isento. Títulos de infraestrutura, rendimentos de aposentadoria por acidente de serviço, indenizações, então, uma indenização por dano moral, uma indenização por acidente de trabalho, um FGTS, isso não traz o cálculo dos 600.000, tá?
Outro ponto que aqui, o Alisson, até se você quiser aproveitar e comentar, mas eu vou destacar, que está no destaque até visual da gente, os lucros e dividendos de resultados acumulados até 2025. Contudo, aqui tem uma complicaçãozinha. Eles precisam estar aprovados, deliberados até 31 de dezembro deste ano, podendo aí sim ser distribuídos até 2028. Mas aí, o Alisson, se você quiser comentar agora, deixar para o final, como você preferir. Isso. Claro, com certeza. Como sempre, né, a gente está tratando ali de PLs e PLs elas trazem, dependendo ali da forma como elas foram construídas ou ditadas ali pelo seu redator, com inseguranças, jurídicas. E essa é uma das primeiras inseguranças jurídicas que a gente tem nessa PL 1087. A questão do lucro e dividendo, ele tem que estar aprovado e deliberado até 31 de 12 de 2025. Por que que isso é uma insegurança? Todos nós sabemos, né, quem é da área contábil, quem não é também, que em 31 de 12 de 2025, a gente ainda está no ano de 2025, nós ainda estamos fechando o resultado de 2025, né, as apurações de 2025. Muitas empresas têm ali a conclusão do seu ano fiscal, né, do seu exercício fiscal, dos seus números, analisados e aprovados pela sua administração em janeiro, fevereiro, até mesmo março, né? Então eles costumam ter o fechamento, né? A gente costuma ver o fechamento em janeiro. Como que nós vamos ter ali já o valor apurado de lucro a ser distribuído, a ser pago aos sócios em 31 de 12 de 2025? Então, essa é uma das primeiras inseguranças jurídicas ali que traz essa PL, né? Não é a única, nós vamos mencionar aqui para frente também mais um ponto ali de insegurança jurídica nessa PL, mas esse é um ponto de atenção, né? A recomendação que se faça é que pelo menos o lucro acumulado até 30 de 11 de 2025 seja pago ali em dezembro ou até 2028, né? Mas o período de dezembro ele fica um pouco nebuloso, pois nós não sabemos. Como a Receita Federal vai tratar os lucros apurados em dezembro e que não forem distribuídos até 31 de 12 de 2025 ou aprovados pela administração, né? Então, essa é uma insegurança que, até o momento, foram sugeridas algumas emendas por alguns deputados e senadores, mas isso não foi incluído no texto final que passou para a sanção presidencial. Então, aí é um ponto de atenção para quem tiver aí. Nos escutando, que isso pode vir a ser um ponto ali de uma surpresa nessa tributação ali do dividendo que for apurado em dezembro. Perfeito, Alisson. Lucas, pode passar para mim, por favor? Bom, então a gente falou da tributação, vamos entender um pouquinho como vai ser calculado esse imposto de renda mínimo. Bom, então a gente já sabe, a tributação mínima ocorre quando você tem mais de 600 mil de rendimentos no ano, somando diversos rendimentos, desde tributáveis, isentos e de tributação exclusiva. Então, somou esses rendimentos, chegou a 600 mil, você vai ter uma alíquota progressiva, que vai de 0, 600 ou menos, até 10% para quem ganha 1.200.000 ou mais. Tá? Então, a determinação vai, como eu comentei, excluir alguns rendimentos, como poupança, títulos de ciências, heranças, ganhos de capitais, etc. Tá? Então, aqui, o que vai compor seriam, de fato, esses rendimentos que trazem ao teu cálculo, a tua base de cálculo, para mais de 600 mil reais. E aí a gente tem uma tabelinha progressiva. Lucas, por favor. Bom, então, até 600 mil, zero, não precisa se preocupar. E aqui tem, talvez, uma consideração, algo que vocês possam ter em mente, né? A gente está falando aqui que tem uma tributação retida na fonte para pagamento de dividendos acima de 50 mil no mês. Tá? Se o resultado, se a distribuição, vocês conseguirem antecipar e a distribuição de dividendos no ano não superar 600 mil, mas em um mês você distribuir mais de 50, você vai ter essa retenção feita. E este valor, se o somatório das rendas, e aí incluindo não só dividendos, tá? Aplicações financeiras, aluguéis, prolabore, salários, ficar abaixo de 600 mil, esse valor ele vai ser restituído dentro do imposto de renda para o contribuinte. O que ocorre é que, se eu tenho essa retenção, por exemplo, em janeiro de 2026, essa regra vai sendo aprovada, como muito provavelmente será, vai ter validade a partir de 1º de janeiro do próximo ano.
Então, se eu tenho um pagamento de dividendos de 55 mil reais em janeiro de 2026, eu vou ter a retenção de 10% de 5.500 reais. E ao longo do ano, quando eu apresentei minha declaração ali entre março e maio de 2027, verificou-se que a minha renda ficou abaixo dos 600 mil. Então, essa antecipação de imposto era indevida, o governo vai me restituir esse valor. Só que eu só vou ter esse valor restituído, que foi retido em janeiro, na melhor das hipóteses, em junho e julho de 2027, atualizados pela taxa Selic. Mas a taxa Selic vai ser atualizada a partir do último dia de entrega da declaração de imposto de renda. Então, de 31 de maio. Então, se eu receber em julho, a Selic vai começar a contar em 31 de maio. Então, eu posso ter um valor retido em janeiro de 26 e restituído apenas em outubro, dezembro de 2027. E este valor eu posso perder um pouco de poder de compra, de capital, de fluxo de caixa por conta de uma distribuição que foi maior. Então, se eu puder dividir um pouco mais a distribuição ao longo do ano, sabendo que a minha distribuição ao longo do ano vai ficar inferior a 600 mil, pode ser um bom planejamento. Mas assim, vou receber mais. Então aqui a gente tem a tabela progressiva, tá? Aqui eu coloquei os números mais como exemplos, tá? Mas porque essa tabela ela é um cálculo bem específico. Não é que é 0, 2,5, 5, 7,5 e 10%, tá? De 600 mil até 750 mil, a alíquota fica entre 0 e 2,5. E aí eu tenho esse cálculo aqui, tá? Se eu receber, por exemplo, 650 mil, eu vou pegar 650 mil menos 600 mil, dividindo por 600 mil, vezes 10%. E aí vai trazer a minha alíquota mínima, tá? Então, eu vou ter uma alíquota mínima que, a princípio, isso tudo vai ser feito de forma automática, dentro do cálculo, dentro da declaração de ajuste anual, dentro da declaração de imposto de renda. Mas, como a gente está falando aqui de um projeto de lei que tem tudo para ser aprovado, a gente ainda não tem ideia de como vai se dar esse cálculo dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física. Tá? O que a gente tem é que as alíquotas serão progressivas, iniciando em 0 até 10% para quem recebe acima de 1.200.000 no mês. Lucas, por favor. Só que, claro, nem tudo é tributação. Então, a gente tem deduções. Né? Então, temos algumas deduções. Talvez vocês possam estar se perguntando, tá, mas meu salário, eu recebo 800 mil de salário e pago 27,5% de imposto. Eu ainda vou pagar mais 10? Não, não vai pagar. Tá? Então, essa é uma alíquota mínima. Tá? Então, o alvo aqui é para quem tem uma tributação anual menor de 10% e recebe mais de 1.200.000. Tá? Se você tem um salário e já tributa ele 27,5%, você já está muito acima da alíquota mínima de 10%. Se você tem aplicações financeiras de tributação exclusiva que tributem em 15%, você já está acima da alíquota de 10%. Se você tem aplicações financeiras ou entidades offshore, empresas no exterior, que têm seu lucro tributado de forma automática no ano em 15%, você também já está acima dos 10%. Tá? Então, assim, as deduções vão ser o imposto devido na própria declaração de ajuste anual, o imposto retido, como eu comentei, na fonte, o imposto apurado sobre os rendimentos do exterior, como eu comentei, o imposto pago pelos investimentos financeiros. Então, isso aqui tudo vão trazer deduções. Se no final desse cálculo o resultado for 0, tá? Se os teus impostos pagos forem maiores do que a alíquota mínima, você não vai ter nenhuma tributação adicional. Agora, se somou tudo, você recebeu 1.400.000 de rendimentos e a tua tributação efetiva foi de 8%, você vai ter os 2% para recolher, para compor e chegar na alíquota mínima de 10% para quem recebe acima de 1.200.000, como eu dei de exemplo. Além de tudo, a gente tem uma outra dedução, que essa talvez seja a que está dando mais o que falar, o que está dando mais trabalho para entender, porque de fato é uma dedução que a gente ainda está se preocupando muito como ela vai ser aplicada na declaração de imposto de renda, como vão se cruzar os dados entre imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica, porque aqui é um redutor da alíquota integral, tá? Basicamente, você vai somar a tua alíquota do imposto de renda da pessoa física, a alíquota nominal do imposto de renda da pessoa física, com a alíquota da tributação mínima da pessoa física, identificar se você atingiu o teto nominal de 34%, 40% para seguradoras, 45% para bancos. Se você atingiu, você não vai ter nenhum imposto adicional. Se você ficou abaixo, você vai ter um redutor na tua tributação de dividendos, tá? Então, aqui você vai ter um redutor na tributação de lucros e dividendos.
Mas aqui essa parte também vou passar de novo para o Alisson, que ele vai comentar um pouquinho sobre. Ótimo. Esse ponto é um ponto aí que também causou um pouco de burburinho aí nas redes sociais, né? Porque a gente está falando ali de uma tributação sobre lucros e dividendos, e aí você, empresário, vai me perguntar, Alisson, eu já pago imposto sobre a renda da minha empresa, eu já pago imposto de renda, eu já pago contribuição social, que são os impostos sobre a renda no lucro real, né? Sobre o lucro que você tem fiscal. E aí agora eu vou ter que pagar mais 10% de imposto sobre esse lucro e dividendo, mas como assim? Isso não é bitributação? A Receita ela busca então evitar isso, né? E uma das formas como ela busca evitar esse tipo de aumento de tributação, né, para que você não tenha uma carga ainda maior do que você já tem na sua empresa, né? Você como ali gerador de empregos, gerador ali de oportunidades no Brasil para que você não seja tão prejudicado, né? Falar que você não vai ser prejudicado seria que vender talvez o impossível, né? Mas você vai ser um pouco sim prejudicado, mas a Receita ela traz essa alíquota, esse redutor de alíquota integrada justamente para evitar que você sofra uma tributação desde que você tenha pago na sua empresa, na sua pessoa jurídica, um limite nominal que ela aplica ali de para empresas gerais, né, de 34%. Quem vê esse valor de 34% já remete na cabeça ali os impostos no lucro real, imposto de renda e contribuição social, que é o 25% do imposto de renda, né, os 10% mais os 15% mais a alíquota adicional de 10% e os 9% de contribuição social. Então você já chega ali naquela alíquota de 34%. Nas seguradoras, né, que é 40%, e nos bancos 45%. Como vai funcionar isso, né? Então, basicamente, o que a Receita quer dizer e aí entra de novo, né, um daqueles pontos que eu tinha mencionado para você, de insegurança jurídica nessa PL. A Receita, ela, basicamente, nesse ponto, ela diz o seguinte: você vai pegar todos os impostos devidos da sua empresa, né? Imposto de renda e contribuição social, né? Os impostos devidos sobre a renda. Então, isso é imposto de renda e contribuição social. Você vai somar o valor que você recolheu, no ano e você vai dividir esse valor pelo seu lucro contábil. Então, veja bem, esse é um ponto importante, o seu lucro contábil. Nós não estamos falando aqui no lucro real do lucro fiscal. Vai dividir o valor que você tem de imposto devido pelo valor de lucro contábil. Se essa alíquota, né, esse número que você chegar, ele estiver inferior aos 34%, esse redutor seu ele vai ser menor até chegar nesse limite nominal de 34%. Se esse número ele for de alguma forma superior aos 34%, você não tem ali, você tem o redutor 100%, né? Então ali você tem um redutor para que você não seja tributado a mais, né, do que esses 34%. Um ponto que gera aí que essa insegurança jurídica que eu mencionei é justamente a questão da forma como foi descrito isso na PL. Ele traz exatamente essas palavras, o valor devido. A partir do momento em que nós estamos falando de valor devido, a gente está falando basicamente o valor pago. O valor pago, nós, né, que somos contadores, vocês também empresários, principalmente quem está no lucro real, sabe muitas vezes, sabe que o valor pago de imposto de renda e contribuição social, ele não reflete exatamente 34% do seu lucro contábil. Por quê? Porque se você está no lucro real, você tem vários benefícios fiscais que reduzem o seu recolhimento, né? Que reduz o valor que você tem a pagar. E também no lucro real você tem ali no LALUR as adições e exclusões e também toda a compensação de impostos retidos que reduzem o valor que você tem ali de imposto de renda e contribuição social a ser pago no ano, no mês. E na PL, ele traz justamente essa palavra, o valor devido. O valor devido para a Receita Federal, ela entende que é valor
pago. E o valor pago ele sempre vai acatar numa alíquota efetiva menor do que os 34%. A gente vai enxergar ali alíquotas de 10, de 12%, de 15%. Essas alíquotas elas sempre serão menores do que os 34%. Então, não haverá redutor nessas situações. E aí gera um segundo questionamento, né? Ah, Alisson, você mencionou para mim empresas do lucro real, empresas que têm ali essa alíquota de 34%. E como que fica essa PL? O que que ela quer dizer para nós? O que ela traz para a gente que está no lucro presumido e no Simples Nacional? Porque aqui nós estamos mencionando empresas de lucro real e para a gente que está no Simples Nacional, para a gente que está no lucro presumido. Tem mudança? Isso aí tem alguma forma da gente fazer esse cálculo? Tem também. Você pode passar para mim, por favor, Lucas? Então, no Simples Nacional e no lucro presumido, a PL ela traz uma forma de você fazer um cálculo simplificado do seu lucro contábil. Então, como eu mencionei, o cálculo da alíquota efetiva é o valor pago, o valor devido de imposto de renda e contribuição social dividido pelo seu lucro contábil. E aí você chega numa alíquota efetiva. No Simples Nacional e no lucro presumido, você tem uma forma de fazer um cálculo simplificado desse lucro contábil seguindo as regras específicas dessa PL. Então, não é um cálculo com base, eu sou do lucro presumido, a minha contabilidade está em dia, eu tenho o meu valor ali de lucro contábil. É aquele valor que eu vou pegar? Não, não é aquele valor que você vai pegar. Eu estou no Simples Nacional, eu também tenho a minha contabilidade em dia, e aí vem um ponto importante para mencionar para vocês. Se você é empresário e está no Simples Nacional, e você tem, né, dividendos ali acima de 50 mil, ou dividendos que chegam próximos aos 50 mil, é muito importante você tomar esse cuidado em relação a Simples Nacional. A gente sabe que tem uma certa liberdade no Brasil em relação à contabilização de empresas a escrituração, né, a livros, a manter livros contábeis atualizados empresas do Simples Nacional. Vai ser muito importante e a Receita Federal ela busca justamente isso, que todas as empresas tenham os seus livros atualizados em dia. Isso é um dos pontos principais que ela quer trazer também com essa PL. E aí o cálculo ele é baseado, né, como eu disse, é o cálculo diferente. Se você tem a sua contabilidade em dia, você não vai pegar o seu lucro contábil que está lá na sua contabilidade. Você vai pegar o seu faturamento e vai deduzir do seu faturamento bruto apenas os valores que a Receita Federal permite que você deduza para você chegar no lucro contábil, que é basicamente a sua folha de pagamento, o valor de preço de aquisição de mercadorias, que é o seu custo da mercadoria, o custo da matéria-prima, caso você seja uma indústria, o aluguel dos imóveis que estão relacionados à operação, né, e necessários à operação da empresa, e desde que tenha havido a retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte pela fonte pagadora, né? Os juros de financiamentos necessários à operação da empresa, desde que concedidos por instituição financeira ou outra entidade autorizada a operar no Brasil, né, pelo Banco Central. Por que que é importante isso? Se você faz parte de um grupo de empresas e você fez ali empréstimos, né, entre as empresas, esses juros de empréstimo entre as empresas, ele não entra. É apenas instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. E a depreciação de equipamentos, e aí nesse ponto da depreciação é importante mencionar que ele segue a regra da depreciação aceita pela Receita Federal nas empresas que estão submetidas ao lucro real. Então é exatamente a mesma tabelinha que é aceita hoje pela Receita Federal no lucro real. Apenas essas despesas são autorizadas a serem deduzidas do seu faturamento para chegar no seu lucro contábil, caso você esteja no Simples Nacional ou no lucro presumido, para calcular ali a alíquota efetiva de imposto. E, como a gente sabe, o Simples Nacional e o lucro presumido, ele tem alíquotas menores de imposto de renda e contribuição social. Por isso, dificilmente a gente vê a alíquota nominal, ela continua os 34% nesse caso, então dificilmente a gente vai ver empresas ali que vão chegar nos 29%, que vão chegar ali
que vão superar os 34% para ter a redução na alíquota do IR, PFM. Pode passar, Lucas. E então, trazendo aqui um ponto aqui importante, depois de tudo isso que a gente mencionou para vocês, né, vem ali as dúvidas, e agora? O que que a gente faz, né? Visto que tem esse novo imposto, qual que é o melhor caminho? Qual que é a melhor saída? Como que a gente vai fazer para tentar fugir dessa tributação ali, principalmente de lucros e dividendos distribuídos? E não tem o que se dizer a não ser planejamento tributário e societário. Essa é a melhor saída, né? A partir de 2026, visto que essa PL, né, sancionada, a partir do momento que ela for sancionada, ela vai estar em aplicação a partir de janeiro já de 2026. O planejamento tributário e societário da sua empresa, eles se tornam imprescindíveis para o sucesso do seu negócio e para a redução ali, para você tentar fugir dessa alíquota ali, principalmente dos lucros e dividendos. Um ponto também importante a ser mencionado, né, para quem está aqui nessa chamada, quem vai vir assistir, né? A questão também do lucro e dividendo para empresa no exterior, né? Empresas ou sócios estrangeiros, né? Residentes, e domiciliados fora do Brasil. Existe a tributação nesse cenário, Alisson? Eu fiz a minha saída definitiva, eu sou brasileiro, fiz a minha saída definitiva, eu moro nos Estados Unidos, moro na Europa, mas eu ainda tenho uma empresa no Brasil e eu recebo dividendos. Como que fica o meu cenário? Ah, eu faço parte de um grupo empresarial, eu tenho uma empresa no Brasil e eu tenho lá uma LLC, uma Corp nos Estados Unidos, e essa empresa aqui minha do Brasil também paga dividendos para minha empresa lá fora. Muda alguma coisa para a gente? Nós sabemos que hoje o lucro e dividendos ele é isento. Muda. Para vocês que estão no exterior, né, seja empresa, seja pessoa jurídica, seja uma corp, uma LLC, uma empresa em outro país, seja pessoa física residente do exterior, seja ali um estrangeiro, você tem a retenção na fonte de 10%. Então, essa retenção ela não é nem uma retenção que vai ser cobrada depois, ela é na fonte. Então, a partir do momento em que você inicia ali o processo, a empresa brasileira deve reter esses 10% na fonte do dividendo. E um ponto importante de mencionar também, agora eu sou uma empresa no Brasil e eu tenho outra empresa no Brasil e eu recebo dividendos dessa empresa brasileira. Tem alguma alteração para mim? Tem. Você que está no. Tem positiva, né? Você que está na empresa, você tem uma holding, você tem uma empresa ali que está recebendo os seus dividendos, não há alteração, né? Então, para você que é empresa, esse dividendo ele continua, ele mantém a isenção, ele não vai entrar no cálculo do imposto de renda e pessoa e contribuição social da sua empresa, tá? Então, para você que como eu disse, grupo de empresas e você está no Brasil e a outra empresa sua que recebe o dividendo, não há tributação nesse cenário. E aí, por que que é importante mencionar isso justamente nesse quadro aqui de planejamento tributário? Porque são esses pontos que precisam começar a ser estudados, precisam começar a ser já analisados por você. Porque nós temos aí basicamente 2 meses para o início da efetividade dessa PL, né? Para o início da cobrança do IR-PFM. E assim, não tem como eu trazer aqui para vocês, não tem uma fórmula mágica, não tem uma solução, falar para vocês, vão por esse caminho que aqui você vai resolver, aqui você vai conseguir. Ah, Alisson, vou colocar minha esposa como sócia da empresa e a distribuição minha que era de 80 mil, eu vou fazer 40 para mim, 40 para minha esposa, 40 para o meu cachorro, 40 para o meu gato, vou colocar todo mundo na minha empresa agora. Isso não vai resolver. Talvez você está criando ali um inglóbio societário na sua empresa muito maior. Cada caso tem que ser analisado unicamente, exclusivamente. O seu cenário, ele não se aplica ao cenário. O meu cenário não vai se aplicar ao cenário do Alan. O cenário do Alan não vai se aplicar ao cenário do Francesco. E cada um vai ter que ter ali o seu estudo, de planejamento tributário para entender quais são as melhores formas ali de reduzir essa alíquota, esse imposto, né? E
Aproveitando, né, eu não posso deixar de mencionar que a Drummond está aqui para te ajudar, né? O nosso time de especialistas, ele está pronto para atender vocês, né? Então, não seja pego de surpresa, né? O seu fluxo de caixa de 2026 vai te agradecer muito se agora em 2025 você já se preparar para essa mudança ali, para essa PL 1087, né? Como a gente trouxe para vocês, não é algo assustador. O governo não quer assustar muito, mas ele está trazendo várias mudanças, né? Então ali é uma promessa de campanha. A gente está no penúltimo ano desse governo, então muitas coisas podem acontecer, mas essa PL já foi aprovada no Congresso, já foi aprovada no Senado, então dificilmente veremos aí mudança. Então agora é a hora de planejamento, é a hora de se preparar para 2026 em diante. Muito obrigado, Alisson, pelas palavras. Lucas, eu acho que agora é o nosso encerramento, né? Então, vocês podem contar conosco através das redes sociais. Então, aqui tá os nossos QR Codes, tá? Podem entrar em contato com a gente que a gente vai poder aí ajudar vocês em diversos âmbitos, tá? A Drummond, ela trabalha num conceito One Stop Shop. Então, a gente trabalha num formato que você pode vir até a gente e a gente vai conseguir te ajudar em diversos aspectos, né? Sejam ele vistos, pessoa física, pessoa jurídica, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, a gente está aqui pronto para atender vocês, tá? Gostaria de agradecer aí a todos que participaram, né? E agora a gente vai abrir para o nosso Q&A, né? Para as perguntas. Lucas, você tem aí as perguntas para a gente? Temos sim, Alan. Antes de tudo, muito obrigado por você, o Alisson, o Francesco, compartilharem o conhecimento comigo e com o público. O Marcelo Seixas nos perguntou o seguinte: capitalização de lucros são considerados para tributação? Seria considerado como distribuição para o sócio e reinvestimento do sócio na empresa? Ótimo. Marcelo, eu acho que eu vou pegar essa pergunta aqui para mim, né? E aí, Alan e Francisco, vocês podem entrar também. Esse é um dos pontos dessa PL, né? Um dos pontos que a gente está discutindo positivamente, né? Então, apesar de ser uma PL que cria ali uma tributação sobre lucros e dividendos, alguns pontos positivos a gente pode tirar dela, e esse ponto que é a capitalização do lucro, né? O reinvestimento daquele lucro dentro da própria empresa é um dos pontos positivos que a gente vê que muitos empresários buscarão, né, essa inovação tecnológica, vão buscar aí essa inovação de pessoal, de equipamento, de novas empresas, porque a capitalização do lucro ela não é considerada uma distribuição para o sócio, tá bom? Então não haverá a tributação ali no IRPFM no caso de capitalização. A capitalização é basicamente o reinvestimento daquele lucro dentro da própria empresa. Então, como não houve saída do recurso, né? Então, a partir do momento que há a saída do recurso da empresa para o sócio, sim, é uma distribuição, por mais que esse valor volte depois como um aumento de capital. Mas se esse lucro ele permanecer na empresa sem a distribuição, não há tributação nesse caso, tá? Então, a gente enxerga uma das mudanças que a gente enxerga com essa PL são empresários que vão buscar investir cada vez mais nas suas próprias empresas, visto que não há tributação nesse caso, tá? Perfeito, Alisson. Só complementando, porque a forma como está escrito a lei, ela é clara em dizer os lucros creditados e pagos às pessoas físicas, né? Então, uma vez que não tem esse pagamento, esse creditamento, essa transferência do recurso da PJ para a PF, então, o reinvestimento do lucro da empresa na própria empresa, em geração de emprego, em aumento de investimentos, como o Alisson bem falou, é um ponto positivo da legislação que pode incentivar os empresários brasileiros a reinvestir os lucros e aumentar sua capacidade produtiva dentro do próprio negócio. Bom, Mara. obrigado, obrigado, Francisco, obrigado, Alisson. Lucas, como é que estamos aí com as perguntas? Estão chegando mais perguntas aqui. A Mayra Patucci fez a seguinte pergunta: a reserva de lucros pode ser distribuídas em exercícios futuros sem limite de tempo ou será até 2028? Eu posso responder essa aqui, Mayra. Obrigado pela pergunta, muito boa pergunta.
o que que a gente tem, tá? A reserva de lucros, como o Alisson pontuou, ela precisa ser aprovada, deliberada, ter seus critérios definidos, a princípio, com todas as dificuldades que temos, até 31 de dezembro de 25, e o seu pagamento estipulado até 28. Então, sim, exercícios futuros é possível, contudo, limitado ao ano de 2028. Então, esse lucro acumulado ele teria que ser distribuído para os sócios após a deliberação entre 26, 27 e 28. Ok, obrigado, Francisco. Lucas, temos mais perguntas? Temos sim, a Mayra fez uma segunda aqui. Quais os cuidados a contabilidade deve tomar para não caracterizar o empréstimo como distribuição disfarçada de lucros? Pois estamos verificando a possibilidade de transformar AFAC em empréstimo. É o AFAC em empréstimo, né? AFAC. Bom, como os meus amigos já responderam essa, eu acho que eu vou tomar a frente aqui e vou responder, tá? Bom, primeiramente tem que manter a segurança jurídica, né, Maíra? Então, contratos de empréstimos, tá? Com previsibilidade ali, eventualmente de juros ou não, né? Aí a depender do formato do contrato. é, e ter uma contabilidade em dia, né? Então, essa possibilidade, tá? Aqui é uma zona perigosa, né? De caminhada, né? Uma vez que você manda dinheiro para o sócio, né? Ou o sócio coloca dinheiro na empresa, isso é um empréstimo ou isso é um aporte? Então, esse é um assunto delicado, tá? Não existe uma fórmula mágica aqui. O ideal é que a empresa tenha contratos, né, que dê base e suporte para essa operação, tá? Isso é a primeira recomendação aqui que a gente faz, né? E a segunda é respeitar sempre os limites. Então, por exemplo, se você está mandando dinheiro para o sócio, você tem que ter um lucro para você mandar, né? Você não consegue distribuir um lucro ou antecipar um lucro se você não tiver ele, né? Então, tem algumas questões, algumas nuances aí que a gente, no dia a dia aqui com os nossos clientes, né, eventualmente a gente repassa os fechamentos contábeis com eles e a gente vai analisando ali junto com o cliente, né, os riscos e o caso a caso, tá? Lucas, Maravilha, obrigado, Alan. Temos mais perguntas aqui que vem chegando no nosso chat ao vivo. Quero agradecer todo mundo que está interagindo conosco por aqui. O Henrique Netska perguntou o seguinte: essa nova regra também contempla se a distribuição de lucros e dividendos de empresas situadas no exterior, já tributados, conforme termos da Lei número 14.754 de 2023, para pessoas físicas, estará sujeita novamente ao imposto mínimo? Bom, deixa eu, se não se importar, eu posso pegar essa resposta aqui. Henrique, obrigado pela pergunta. Talvez eu tenha passado um pouco de forma rápida sobre o tema, tá? E contextualizando, né, a Lei 14.754 de 2023 é a famosa Lei das Offshores, né, que estipulou a lei de tributação, que estipulou a tributação sobre aplicações financeiras, entidades offshore e trusts no exterior. E aí, contextualizando um pouco mais para entidades offshore, então a gente tem aqui a figura da tributação do lucro de forma automática quando se trata de uma entidade controlada que tenha sua localização num paraíso fiscal ou tenha renda passiva acima de 40%. Atingindo essas premissas, o controlador tem um lucro tributado independente da distribuição. O que acontece? Tá? Ele não vai ser alvo da tributação de renda mínima porque a própria alíquota da 14.754 é de 15%. Então, no cálculo da tributação de rendimento exterior, você vai ter uma alíquota mínima maior do que a alíquota do imposto de renda mínimo de 10, que seria até 10%, então você já vai pagar uma tributação de 15%. O que acontece? Ele é fato no cálculo da renda mínima. Então, por exemplo, se eu tenho dividendos no exterior que são tributados em 15% e totalizam R$ 400 mil, eu tenho mais 300 mil de dividendos no Brasil, que a distribuição mensal ficou isenta, quando eu somar as duas rendas, eu vou ter uma renda total de 400 mil, o que significa que esse dividendo inicialmente isento, o rendimento brasileiro, né, inicialmente isento, ele vai ser alvo, aí este sim, do IRPFM. Tá? Então, assim, o dividendo recebido no exterior em si, não porque ele já está numa alíquota maior,
mas ele impacta no cálculo da tributação mínima, se caso somado ele supere R$ 600 mil. Ok, obrigado, Francisco. Lucas, temos mais perguntas, e aí acho que em função do horário, eu sugiro que a gente responda a última pergunta, Lucas, e a gente possa, para os demais participantes que enviaram aí perguntas, a gente responder individualmente ali no e-mail, né? E a gente pode eventualmente também puxar uma outra reunião, puxar um bate-papo aí para a gente poder aprofundar mais aí nas dúvidas, né? Vamos lá para a última? Exato, Alan. Vamos para a última, só complementar o que você falou, que todo mundo aqui que se inscreveu no webinar vai receber a gravação aqui da sessão e também os contatos tanto do Alan quanto do Alisson quanto do Francesco, e como o Alan bem disse, as perguntas que a gente não conseguiu cobrir por aqui serão respondidas por e-mail. Então a última, chegou uma pergunta anônima aqui dizendo o seguinte: vocês recomendam realizar a ata de distribuição com base em novembro de 2025 para não perder o prazo de 31 de dezembro de 2025? Eu só vou responder, tá, pessoal, se vocês me permitirem aqui. Sim, a recomendação é exatamente essa, tá? E aí, para isso, é importante você estar com a tua contabilidade fechada, com a tua contabilidade em dia, né? E aí, eu vou comentar um pouquinho aqui dos nossos serviços aqui da Drummond. A gente presta esse serviço na base mensal para os nossos clientes. Então, para todos os nossos clientes, a gente tem aí a contabilidade atualizada, né? Então, quem não tem vai ter mais dificuldade, mas sim, a recomendação até o momento, né, até que saiam novas alterações ou, enfim, algum pleito, né, de algum deputado, enfim, alguma coisa nesse sentido, a recomendação é que a gente faça um corte em novembro, porque se a gente aguardar até dezembro, a lei não está clara, né? É um limbo aí, como o Alisson mencionou, né? É uma insegurança jurídica pela forma que ela está escrita. Então, o ideal é que, para segurança, faça-se uma em novembro e depois, se houver alguma alteração posterior na, no texto de lei, aí a gente faça aí esse ajuste, né, e inclua também aí os lucros de dezembro para distribuição até 2028, tá? Então, esse realmente é a nossa recomendação. Lucas, Bom, maravilha, Alan, Francesco e Alisson. Quero agradecer mais uma vez vocês três por terem compartilhado o conhecimento aqui comigo, e com todos os inscritos. A todo mundo que se inscreveu, quero agradecer pela audiência, também pelo tempo que vocês estiveram com a gente aqui. Fazer o convite para seguir as redes sociais da Drummond, @Drummond Advisors. Lembrando que vocês inscritos que assistem agora ao vivo esse webinar vão receber a gravação, e as perguntas que ficaram a serem respondidas serão respondidas por e-mail. Alisson, Alan, Francesco, muito obrigado novamente. Obrigado também para Regina, que esteve aqui com a gente. Desejar um bom restinho de semana. Na semana que vem temos mais webinars da Drummond Advisors. Só seguir as nossas redes sociais para ficar por dentro da nossa agenda. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, um Um abraço, tchau. abraço, pessoal. pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.